Amigos telespectadores, boa noite a todos. É ótimo poder estar de volta com o programa Eu e Você, com a presença do deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, mais uma vez comentando os assuntos da semana. Nós hoje vamos falar sobre o Papa Francisco e suas decisões moralizadoras em benefício da Igreja Católica, com toda certeza. Também traremos uma entrevista com a psicóloga Sofia Débora Levi, falando sobre o Holocausto. Por uma determinação da ONU, foi instituído o dia em lembrança às vítimas do Holocausto nazista. Lembrar aquela trágica história da humanidade para que jamais possa ser esquecido. Bom, minha gente, mas vamos iniciar o programa de hoje falando do anúncio do prefeito Eduardo Paes, que decidiu que a partir do dia 8 de fevereiro, na Avenida Rio Branco, somente circularão ônibus e táxis. Não chegou a ser uma novidade, afinal, o prefeito, já há algum tempo atrás, chegou a anunciar que a Avenida Rio Branco seria fechada ao trânsito e funcionaria como um grande calçadão. Voltou atrás, não é, Pedro e Gerson, porque constatou o nó que daria no trânsito e os consequentes transtornos que traria à população. O prefeito bate muito na questão do cidadão deixar o carro em casa e fazer uso do transporte público. E esta foi a razão, possivelmente, que o fez acabar com milhares de vagas no centro da cidade. O que o prefeito precisa entender é que nós temos um dos sistemas de transporte mais precários do mundo e que não oferece nenhum tipo de conforto ao passageiro. Então, qual a motivação que terá o cidadão para deixar o carro em casa? Ônibus superlotados, mal conservados, calor de 40 graus. Eu acho sim que o prefeito Eduardo Paes precisa fazer é cobrar o cumprimento do contrato da prefeitura com as empresas de ônibus, que prevê melhorias no transporte coletivo e onde está escrito que todos os ônibus terão que ter ar-condicionado e usar, além disso também, a sua influência, a sua parceria com o governo do estado e o governo federal e até num esforço conjunto melhorarem o sistema metroviário e ferroviário. Afinal, os Jogos Olímpicos se aproximam e sem falar na Copa do Mundo, que já está chegando. Vejam, Gerson e Pedro, o que aconteceu na última quarta-feira com o descarrilhamento de um trem em São Cristóvão. O Rio de Janeiro entrou em colapso total. A paralisação dos 5 ramais do sistema deixou aproximadamente 600 mil pessoas a pé, sem saberem o que fazer e abandonadas à própria sorte. Olha, essa supervia responsável pelo sistema ferroviário no estado tem deixado muito a desejar e precisa ser cobrada pela Secretaria Estadual de Transportes, pois ficou claro com este acidente que não possui nenhum planejamento para oferecer atendimento adequado aos passageiros diante de qualquer problema, vocês não acham? Claro, Tereza. Absurdo o sofrimento vivido por 600 mil pessoas, 600 mil passageiros na última quarta-feira, que foram obrigados a caminhar pela linha de trem para conseguir outro transporte. A Supervia mostrou que não possui um plano de contingência e um esquema para prestar orientação aos passageiros, deixando todo mundo num desespero tremendo. Eu não sei também qual a razão do sorriso não, da risada do secretário Júlio Lopes, ao lado do presidente da Supervia, Carlos José Cunha, após o acidente, como mostra a capa do jornal O Globo. Será que está rindo dos deficientes serviços prestados pela Supervia, da aflição com que viveram os passageiros, querendo chegar ao trabalho e sem acesso ao transporte, pois metrô e ônibus estavam superlotados e muitas dessas pessoas sequer com dinheiro para a passagem. Mesmo
a Supervia, tendo dito que restituiu o valor de passagem, muitos diziam que tiveram problemas para ter o dinheiro de volta. Ao invés de dar gargalhada, senhor secretário Júlio Lopes, você deveria agir e fazer o que parece que fez a Secretaria Municipal de Transportes, que determinou que as empresas de ônibus da cidade operassem no máximo de sua capacidade. O secretário Osório agiu como tem que agir um homem público nessa situação. Parabéns a ele. Que a Supervia seja punida exemplarmente pela omissão e ausência de serviços prestados à população, que não seja o descarrilhamento no trem na última quarta-feira visto apenas como um problema por décadas de abandono, transferindo a solução para 2016, como afirmou o secretário Júlio Lopes. O descarrilamento que aconteceu em São Cristóvão foi uma derrota muito grande para a administração da cidade, para o sistema de transportes, e que refletiu nas costas da população que perdeu horários de trabalho e o seu tempo precioso de ir e vir. Não tem cabimento que se repitam fatos assim, onde ficam claras as deficiências de um sistema que há muito já devia ter melhorado, sobretudo porque este ano, 2014, vão ocorrer os Jogos da Copa do Mundo na cidade do Rio de Janeiro. E em 2016, os Jogos Olímpicos na cidade. Mas nós vamos passar para um outro assunto e vamos lá para o Vaticano, falar de uma pessoa muito carismática e que mostra aí mudanças muito profundas na Igreja, pois são surpreendentes as decisões tomadas pelo Papa Francisco, tanto do ponto de vista do acolhimento, evangelização, doação, em especial preocupação com a miséria, como também constatamos seu corajoso compromisso político de impor à Cúria Romana uma transparência jamais vista nos últimos tempos. Sua santidade tem pela frente uma missão muito difícil, pois não se sabe até onde a Igreja flexibilizará sua doutrina. Setores ligados ao Vaticano acreditam que uma das grandes razões que levaram o Papa Bento XVI à renúncia foram os escândalos de pedofilia envolvendo membros do clero e a ineficiência da Igreja para lidar com o problema, acusada de dar mais importância à sua reputação do que às vítimas. Sua imagem foi fortemente abalada e as revelações de abusos generalizados levaram a uma das crises mais sérias da Santa Sé, que acabou tendo como consequência o afastamento de muitos fiéis. Somente a partir de 1980 vieram à tona e foram discutidos publicamente os primeiros casos de pedofilia, que de 1950 a 2007 estima-se que o Vaticano tenha desembolsado até 3 bilhões de dólares em indenização às vítimas. Compra do silêncio? Punição financeira para a Igreja, mas omissão da Santa Sé em relação à punição dos pedófilos. Com a chegada do Papa Francisco à liderança do Vaticano, assistimos a uma forte mudança também nesta questão. Em dezembro do ano passado, por exemplo, o pontífice anunciou a criação de uma comissão no Vaticano para combater os padres pedófilos e oferecer ajuda às vítimas, ampliando desta maneira a definição de crimes contra menores. E mais, na semana passada, numa de suas missas, afirmou que é preciso ter vergonha dos escândalos da Igreja, que eram tantos que ele não queria mencionar isoladamente. Também pela primeira vez, a alta hierarquia da Igreja Católica admitiu publicamente na ONU a existência de abusos sexuais cometidos por integrantes do clero e, ao serem questionados, agora em Genebra, sobre os direitos da criança, a Santa Sé reconheceu a lentidão em responder às denúncias de pedofilia,
prometendo empenho em combater e apurar esses casos nos quais o Vaticano tenha sido acusado nos últimos anos e tenha pecado por omissão. Que bela lição de justiça nos transmite o Papa Francisco com estas decisões, não acha, Gerson? Não resta dúvida que o Papa Francisco, desde que assumiu o comando da Santa Sé, vem transmitindo um desejo imenso de mudanças no destino da Igreja Católica, a começar pela questão abordada por você, no que se refere à pedofilia, que tanto desgaste tem trazido para o catolicismo, como disse Sua Santidade, sem mencionar especificamente o assunto que tanto tem envergonhado a Igreja. O mais importante no pontífice é que ele não fica apenas no discurso, mas parte para a ação. Sua última decisão em afastar e substituir 4 dos 5 integrantes da comissão que supervisiona o Banco do Vaticano, mergulhado num impressionante rol de denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro que tanto abalaram o papado de Bento XVI, levando a sua renúncia. As reformas no IOR, Instituto para Obras de Religião, nome oficial do Banco do Vaticano, refletem um passo decisivo de consolidar as mudanças na estrutura da Igreja. Entre os afastados está o arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer, que chegou a ser cogitado no Brasil para suceder o Papa Bento XVI. No entanto, o nome de maior peso afastado da comissão foi o do secretário do Estado de Bento XVI, o cardeal italiano Tarcísio Bertone, que teve sua gestão marcada por alguns dos maiores escândalos da Santa Sé, sendo acusado de envolvimento com a corrupção na Igreja e visto como pivô de intrigas entre grupos do clero. Dizem que a devassa no Banco do Vaticano é uma das bandeiras do Papa Francisco, que vem escolhendo a dedo seus aliados para ocuparem postos cruciais na Igreja, a começar pelos novos integrantes da comissão do Banco do Vaticano. Vejam, seu braço direito e homem de extrema confiança, que assumiu como secretário de Estado em outubro passado, é Pietro Parolin, arcebispo de Viena, com perfil evangelizador e conciliador. O mesmo perfil tem Thomas Collin, arcebispo de Toronto. Os dois comandam arquidioceses ricas, acostumadas a lidar com altas finanças. Esta visão do pontífice mostra que, além do seu espírito de doação, bondade, conciliação e grande preocupação com a desigualdade social, Francisco é também um bom político, sabendo escolher com braço forte os seus colaboradores e, acima de tudo, identificados com o seu perfil. Aplausos para o corajoso Papa. Sua coragem há de prosperar para o bem da civilização. Amém. Amém, sim. Sem sombra de dúvida. O Papa Francisco está marcando sua passagem no Vaticano por uma reformulação, praticamente por uma revolução na estrutura das colunas que o tempo deixou em volta da Igreja. A pedofilia é um crime repugnante, infamante, e a corrupção outro. Amém, sim, portanto, para que o Papa Francisco prossiga no caminho que adotou, porque está realmente na certeza de estar certo.
e na certeza de estar justo e na certeza de que a dignidade humana não tem preço. Pois é, minha gente, amanhã, dia 27 de janeiro, é uma data para jamais ser esquecida. Lembrar para que os mesmos fatos não possam se repetir. Amanhã é o dia instituído pela ONU de lembrança às vítimas do Holocausto nazista. E por esta razão, nós trouxemos uma entrevista já apresentada antes com a psicóloga Sofia Débora Levi, uma especialista em Holocausto, realizada pelo nosso deputado Gerson Berger e que, acima de tudo, tem o mérito de mostrar que nós sempre devemos lembrar para jamais esquecer. Vamos à entrevista. Sofia, acontece uma coisa interessante. Nós estivemos há pouco tempo em Portugal, falam em sofrimento dos judeus durante 300 anos, mas não falam em Inquisição. E eu tenho medo que a mesma coisa aconteça com o Holocausto. Eu queria saber o que é que você acha. Aconteceria a mesma coisa ou são coisas independentes? Bom, Gerson, não são coisas independentes na medida em que a temporalidade e o ser humano, a condição humana frente à temporalidade, faz com que, à medida que nós nos distanciamos dos eventos cada vez mais, nós passamos a depender de um exercício histórico, de um exercício de interlocução, de estudo, para que aquilo que vai ficando cada vez mais no passado não caia plenamente no esquecimento. Claro está que a Inquisição, tendo decorrido já séculos para os dias atuais, fica como um registro de história formal, de história oficial, ensinada, inclusive nas escolas, para os alunos de uma maneira geral. No entanto, o Holocausto tendo acontecido há menos tempo, nós ainda podemos contar não só com os testemunhos vivos, mas com uma transmissão oral mais próxima dessa vivência, principalmente na comunidade judaica, onde nós temos gerações de filhos e netos que convivem com esse tema, muitas vezes em suas casas. Então existe uma possibilidade de resgate de memória e de história com mais facilidade do que um evento passado como a Inquisição. Conforme o tempo vai passando, nós precisamos incrementar essa prática, que é uma prática judaica da história oral, da oralidade, não só do ensino formal do Holocausto nas escolas, tá? Mas manter este assunto vivo no ensino informal, em reuniões culturais, na mídia impressa, na mídia virtual, que hoje nós temos um material imenso, mas que precisa ser melhor trabalhado para que realmente toque as pessoas. Nós precisamos manter essa vivência dolorosa da condição judaica e da condição humana como um tema paradigmático de reflexão do que a sociedade pode chegar quando se transgride a ética, quando se transgride a possibilidade de tratar o outro com a sua plena valorização como ser humano. Como é que você explica, diante desse horror que foi o Holocausto, o silêncio da humanidade que não reagiu, que calou, que ficou em silêncio total e deixou que isso acontecesse, essa tragédia, a pior tragédia da história da humanidade? O ser humano tem essa evitação de admitir a maldade no grau máximo que a gente viu chegar em termos macrosociais com o Holocausto. Então, diante do horror, existe uma reação instintiva à evitação, a não querer lidar com, a não querer ver, a não querer tomar
partido e achar que aquilo vai estar sempre longe de mim, longe do meu grupo. E isso não é verdade, a história está aí para mostrar diversos contra-exemplos. Essa não é uma atitude realmente construtiva. E, Gerson, eu acho que a gente não pode ficar somente na análise psicológica. Existe um contexto político, existe um contexto econômico por trás disso tudo, na época e mesmo depois. Hoje em dia, com a maneira que a mídia maior lida com a questão do Holocausto, nos coloca a pensar que política internacional é essa, hoje em dia e à época, que favorece a isenção, que favorece a ausência de tomada de posição, de dizer claramente não à violência, não ao Holocausto. Mas, no entanto, a diretora desse programa apresentou um projeto e foi aprovado pela prefeitura para que fosse dado aulas de história sobre o Holocausto às crianças, para que elas aprendessem que isso não poderia ser repetido. Fico muito feliz. Ela foi uma das pioneiras, se eu posso assim dizer, que a pioneira a levantar essa proposta em termos formais e oficiais para o governo. E entendeu que é através da educação e é dentro da escola que a gente vai dar não só informação, Gerson, mas formação. Formar indivíduos capazes de entrar em contato com esta dura realidade que não está só nos jornais, ela não é uma história falada, é uma realidade e que, infelizmente, não está tão distante de nós. As raízes, os germes da violência em macroescala estão muito mais próximos e são muito fáceis de serem instaurados enquanto realidade quando a gente está numa ditadura, num movimento totalitarista como foi o nazifascismo, como acontece em outras ditaduras, já aconteceu na história do Brasil e infelizmente existe ainda em outras partes do mundo. Então, essa denúncia, ela é sempre atual e eu acredito que é na escola, que é o lugar onde a gente precisa trabalhar com afinco, mas como já disse antes, Gerson, não só na escola. Esse tipo de veiculação que você hoje me dá a oportunidade de poder contribuir, eu sou muito grata e fico muito orgulhosa de estar aqui hoje com vocês, podendo abordar esse assunto, nos engrandece. É neste contato do interhumano que a gente ganha força para ver que o mundo dá para ser melhor e dá para ser diferente do que esse contra-exemplo que a gente tem no Holocausto. Sofia, amor se paga com amor. Isso é que o povo tem que compreender. Se olhando nos olhos e confiando uns nos outros e fazendo o bem. É isso. Isso, Gerson. Você me arrepia literalmente com essas palavras e eu acho que é esse o contágio que a gente está aí para contribuir e reproduzir. Eu agradeço muito a você. Volte, porque nós queremos que você conte muito mais, nos ensine muito mais. Muito obrigado e volte sempre. Voltarei com muito amor, com muito carinho, com muita honra, Gerson, diante da sua pessoa e diante aqui de todo o carinho que a Tereza e a equipe de vocês sempre me dão. Muito obrigada. Gerson, que boa entrevista você realizou com a nossa amiga Sofia Débora. E você possivelmente quer acrescentar alguma coisa? Você que durante, eu diria, décadas, lembrou na Biblioteca Bialik Shoah, não é isso? Tereza, eu queria, depois dessa entrevista, agora, ilustrá-la com algumas fotos do que foi o Holocausto, o genocídio, a morte terrível feita pelo nazifascismo, quando foi libertado o campo de concentração de Auschwitz, e que estava lá presente General Eisenhower, comandante das forças aliadas, que gritava: fotografem tudo, filmem tudo, para que jamais eles neguem esse horror que praticaram. E o mundo tem que saber que isso não pode ser repetido. Não podemos ficar nunca em silêncio
diante desse horror. Temos que protestar e impedir que isso se repita. Nunca mais. Muito bem, Gerson, holocaustos nunca mais, e que a humanidade sempre reaja e jamais aceite a discriminação e o genocídio. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação, Gerson, a do jornalista Pedro do Couto. Obrigada pela presença. A você, amigo telespectador, o nosso especial agradecimento. Nos encontramos no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!